Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CAFOF, Fundo de Fundos da Quineia. E, engraçado, comecei a ler esse relatório, será que, depois vocês vão entender, será que a Quineia se cansou de ser a gestora top das galáxias e quer fazer lambança? É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Assim, não é para preocupação, mas é um ponto de atenção. Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido, curta o vídeo, me ajude a fazer com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom e mande para mais pessoas, e a curtida ajuda muito nisso, ajuda muito. Já estou considerando que você é inscrito no canal, né? Pelo menos inscrito você tem que ser no canal, por favor. Mas mesmo assim, curta os vídeos, me ajuda bastante com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Mas bora para o relatório gerencial de abril. Então vamos lá, relatório gerencial agora de abril. Bom, a cota patrimonial do fundo teve uma valorização, isso como grande parte, né? A gente já viu esse fundo sendo negociado. Vamos pegar aqui o CAFOF. Deixa eu pegar aqui. CAFOF 11. A gente for pegar aqui nos últimos 6 meses, ele chegou a negociar aí a R$65. Olha a valorização que ele teve. E aqui eu falo mostrando para vocês as vantagens de pegar FOF descontado, né? A gente pega aqui alguns FOFs muito descontados. Se você tivesse feito uma compra aqui, você teria um ganho de 20% aí num ganho de capital, mas que é o que eu vejo como um bom investimento FOF, né? Você ter ganho de capital. Ainda continua com deságio, mas aí você tem que ver se esse deságio aqui é suficiente para o carrego, para levar, porque, como vocês sabem, eu não sou muito fã de FOF. Mas aqui, pessoal, normal, até estava lendo o relatório, vendo essas questões aqui, falou que não teve nenhuma movimentação significativa, mantiveram uma estratégia de maior parte em CRI, inclusive essa parte em CRI que fez com que o resultado do fundo fosse maior do que o distribuído só de recorrente, principalmente por causa dessa grande parte em CRI que o fundo tem, em fundo de CRI, num CRI que ele tem, mostrando que a estratégia foi assertiva, que a grande parte dos FOFs tomaram. E aí eu me deparei com isso daqui. Lembramos que o CAFOF está com uma assembleia em andamento para os cotistas possam deliberar sobre pontos relevantes para o fundo, como potencial investimento em fundos geridos pela Quineia ou administrados pela Intrag, né, pela administradora, e aprovação do direito de preferência em futuras emissões de cota. Porque é o seguinte, pessoal, quando eu vejo a assembleia, normalmente essas assembleias agora estão muito mais relacionadas à aprovação de contas, né? Então eu nem me preocupei tanto. Só que eu li isso e falei, ué, do que se trata essa assembleia? Eu acho que é o ponto mais importante aqui do relatório desse mês. Então aqui eles fizeram uma assembleia, você cotista do CAFOF tem até o dia 11 de julho para votar, que aí entra algumas coisas, olha só, aquisição pelo fundo de cotas de outros fundos de investimento ou de outros fundos de investimento que cumulativamente ou não sejam estruturados, distribuídos devido, alienados pelo administrador, ou no caso a ITRAG ou a Quineia, até o limite de 100% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, o CAFOF ele pode se transformar num fundo só de fundos da Quineia. Ele servir como um ancorador da Quineia. Complicado, mas na verdade para mim isso daí acaba que eu não sei, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso e eu acho que eles não devam fazer isso, mas o que me chama a atenção é precisar provar esse tipo de coisa. É um conflitaço, né? Um conflitaço. E aqui é importante para você que mete o pau em conflito de interesse, eu quero ver meter o pau na Quineia agora também, tá? Quero ver nos comentários aqui. Eu tenho uns 3, 4 aí, que sempre ficam falando que eu fico passando pano. Eu quero ver agora comentário aqui na descrição desse vídeo, quero ver falando que a Quineia é a única que salva. E aqui o outro ponto. A aprovação da alteração do item 7.3, 7.31, 32, 33 do regulamento, assim como incluir as cláusulas 73, 74, 73, 75, 75, 36, para fins de inclusão de regramentos aplicáveis a novas emissões, incluindo o capital autorizado. Até aí tudo bem, o que normalmente os fundos fazem, capital autorizado. Aqui, ó, administrador, conforme a recomendação do gestor, para liberar capital autorizado de 2 bi. Ou seja,
é aquele valor aprovado que o fundo não precisa chamar os cotistas para aprovar uma emissão. Tendo o capital aprovado, o fundo pode atingir esse patrimônio sem precisar de aprovação. E a gente pode ver que o patrimônio do CAFOF hoje é de... Cadê? 613 milhões, ou seja, ele tem aí 1,4 bi para fazer emissão sem precisar de autorização. Mas aqui, pessoal, isso aqui é positivo. Eu não vejo também necessidade. Eu acho que todos os fundos tinham que ter um capital autorizado, porque a emissão com aprovação precisa ter demora, precisa primeiro ter aprovação para depois sair a emissão. Pode ser que o fundo perca a oportunidade de fazer o que ele precisa por causa desses trâmites. Até aí tudo bem. O ponto que mais me chamou a atenção foi esse aqui. Na hipótese de uma emissão de novas cotas, ou seja, vamos primeiro ver como que está no regulamento item 7.3.2, que é sobre emissão. Vamos lá. Qual que é? 7.3.2. Aqui, ó. O preço da emissão, ou seja, o preço da cota, será determinado na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a nova emissão, devendo o gestor submeter à referida Assembleia uma sugestão sobre forma de definição do preço de emissão de novas cotas. Ou seja, vou colocar lá no valor, se tiver, por exemplo, abaixo do patrimonial, os cotistas podem não aprovar. Tá lá, beleza, normal, segue a vida. Mas olha só. O valor de cada cota deverá ser fixado conforme recomendação do gestor, tendo-se como base, podendo ser aplicado ágio ou desconto sobre, aí conforme o caso, o valor patrimonial das cotas. O que significa isso, meus amigos e amigas? Se o gestor quiser, ele pode emitir abaixo do valor patrimonial. É isso que está escrito aqui. Tá? Então, mostrar aqui, para mim esse negócio aqui ou seja, ele pode emitir acima do valor patrimonial ou abaixo do valor patrimonial. Nos dois casos são ruins. Porque num você majora o patrimônio, cria patrimônio artificialmente, e em outro caso você destrói valor patrimonial. Ainda mais em FOF. Ainda mais em FOF, que, diferentemente de fundo de tijolo, onde existem alguns casos, são raros, mas existem casos onde uma emissão abaixo do patrimonial pode sim trazer resultado positivo por fundo, desde que o ativo que ele esteja sendo comprado está subvalorizado, ou seja, numa próxima avaliação vai recompor esse patrimônio que foi perdido. No caso de FOF, não. O FOF é o valor de mercado dos fundos. Então você está de fato destruindo o patrimônio. No FOF não tem explicação para uma emissão ser abaixo do valor patrimonial que não destrua o patrimônio do cotista. E aqui está sendo incluído uma possibilidade do gestor emitir. E aí que entra o ponto. Precisava fazer isso? Não sei, porque a questão é a seguinte, a Kinea, e aí a Kinea não tem como padrão fazer emissão abaixo do valor patrimonial, mas está dando a brecha. E aí eu pergunto, para quê? Para quê? Ainda mais colocar isso aqui com ágio ou desconto. Sobre o valor patrimonial, não vejo o menor sentido. Não vejo o menor sentido disso. Assim, para quê, né? E aí eu falo para vocês, para quem defende tanto aqui, né? Eu sou um dos que defende tanto no meu ranking de gestora, eu coloco ela como o concurso, ela, se eu não me engano, no último estava ela e a Esparta na parte de crédito aqui, né? De uma maneira geral, como sendo gestora ao concurso. E aí eu pergunto para vocês, tinha necessidade disso? Tinha necessidade? E aí eu quero ver os fan-lovers da Kinea escreverem aqui nos comentários. Só para isso aqui é só para mostrar, pessoal, que o meu objetivo aqui não é passar pano para ninguém, é trazer a análise como ela precisa ser feita. E para mim não faz o menor sentido a Kinea ter feito isso no CAFOF. Será que vai abrir margem para os outros fundos fazerem isso também? É o que a gente tem que esperar. Porque aqui, na verdade, eles estão aproveitando para fazer aquele primeiro de poder comprar fundo, colocar 100% do patrimônio do fundo em fundos da Kinea. Imagina o CAFOF ser um ancorador de emissões da Kinea. Embora a Kinea não precise disso, né? Porque a base do Itaú dá conta de participar das emissões. Só a gente vê aí o próprio KCRE, o KNCR captou 750 milhões. Então, sinceramente, não vi sentido nenhum da Kinea fazer isso. Levanta algo que não precisava, embora eu acredite que a Kinea não vá fazer emissão abaixo do valor patrimonial, só que agora ela mesma está se autorizando a fazer isso. E aí, pessoal, não adianta querer reprovar, porque assim, é um negócio que vai ser aprovado, não tem, porque é somente para você entender. Será que a Kinea precisava ter feito isso? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Mas falando sobre o fundo em si, o fundo gerou, tá com 40 centavos aí, veja, ele gerou bem 200, quase 200 mil a mais do que
ele distribuiu. Se a gente fizer umas contas rápidas aqui, ele distribuiu 75, ele deve ter gerado em torno de uns 78, mais ou menos, 78, 79. Elevou o guidance à borda superior, elevou o que ele, na verdade ele vai manter aqui na verdade ele está elevando, aqui é o guidance, né? Ele pode subir para 80 centavos. Agora eu não lembro se o guidance anterior, para eu ver se eu não estou falando besteira, quero ver se o guidance já estava, deixa eu ver aqui, se o guidance já estava com de 70 a 80. Eu acho que já estava. Deixa eu abrir aqui. Pegar um penúltimo relatório gerencial. Só para a gente ver aqui. Confirmar. Não, o guidance já estava. Então eu falei besteira. O guidance continua o mesmo até o meio do ano. Mas o que é importante, o fundo gerando aí mais resultado do que ele está distribuindo e só de recorrente. Veja, não tem nenhuma barrinha dessa cor aqui, ó. Isso significa que a estratégia foi assertiva de comprar, encher o carrinho de fundo de CRI. Bom, pessoal, era isso. Mais um mês aí acompanhando, algo que você, cotista, precisa ter atenção. Isso em outros fundos da Kinea também, para ver se eles não vão fazer a mesma coisa. Porque no caso do primeiro de compras, não, mas no caso de emissão, será que vão fazer isso também nos outros fundos? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.